Boa noite a todos. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, para debater o tema, o projeto de lei 75/2017, que institui o Plano Municipal de Assistência Social e dá outras providências, de autoria e propositura do Executivo e de acordo com a solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Severino Tinha de Ferreira dos Santos. Está aqui presente comigo na mesa, que vai secretariar esse trabalho, a doutora Régia, nossa vereadora, e também segunda secretária da Casa. À minha direita, a secretária da Promoção Social. Opa, votamos. Porque quando eu era conselheiro lá, era promoção, viu, Suzete? Desculpa. Eu me entendo ainda que eu sou conselheiro ainda, achei que não mudou. Mas eu tenho que me reciclar, não é isso? Suzete de Souza Franco, secretária da Assistência Social. À minha esquerda é Dulce Helena Kazumi, secretária municipal de Planejamento e Gestão. E, na minha direita, na ponta, o inspetor regional Hildon Freire e a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Maria Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Faz parte dessa comissão que solicitou essa audiência pública, eu, Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente, doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora, Alexandro de Sá, membro, Jefferson Ricardo da Silva, membro, doutor Ralf Rafael da Silva, membro. Solicito o senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tomem assento em seus lugares. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Queria anotar a presença do doutor Antônio Renato Bonin, do Rogério Santos. E eu queria aqui justificar a ausência do vereador Ricardo Silva. Ofício, excelentíssimo senhor, é com grande satisfação que recebi o convite para participar da audiência pública para debater e refletir sobre o projeto de lei 75 de 2017, que institui o Plano Municipal de Assistência Social. Contudo, apresento minha justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente, mas aproveito para parabenizar a iniciativa do vereador propositor dessa audiência pública, aos vereadores presentes, e estendo meus cumprimentos aos demais e a todos presentes nessa audiência pública. Cordialmente, vereador Ricardo Silva. Solicito à senhora secretária que anuncie as fichas de presença das demais autoridades e do público aqui presente e que em todos em seus lugares sinta-se como componente dessa mesa do trabalho dessa audiência. E também solicito à senhora secretária, na sequência, que proceda a leitura do ofício 102/2017. Estão presentes nesse evento Maria Aparecida Marion de Meus de Vieira, tá? Da Viliara, né? Tatiane Aparecida dos Santos Gracioli, Albergue Rochdale, Maria de Fátima da Silva Freitas, da creche Rosa Broseguini, Erlane Lira, secretária executiva do Conselho Municipal do Idoso, Rafaela Parducci, presidente do Conselho Municipal de Assuntos da Pessoa Deficiente, Associação Pestalozzi de Osasco, Marivaldo Rico, da SAS, Aldelina Alves Sene Gonçalves, Carla Germano, assistente social do Centro de Acolhida Central de Osasco, Simone de Carvalho, gestora do Centro de Referência da Mulher,
vítima de violência, Márcia Ribeiro. Sidney R. Varela, representando o secretário Dr. Valdecir, da Secontru. Priscila Rodrigues, assessora de secretária adjunta. Marilena de Lima Barbosa, da SAS, Direitos Humanos. Ana Caroline de Jesus, do CREAS Norte, assistente social. Nilza de Fátima Souza Toche, da SAS, oficial administrativo. Eusinete Rodrigues Martins, CREAS Centro-Sul. João Messias, representando o gabinete do vereador De Paula. Adriana Barbosa Magnani, conselheira da Secretaria de Assistência Social. Rodrigo Coelho, da CEPLAG. José Trevisol, da SDTI. Quílvia Cabral, da Secretaria do Trabalho. Gilene Viana, da SAS e do CMAS. Inácio Barbosa, Secretaria de Assistência Social, gestor de núcleo. Marcos Miguel da Silva, do CMAS e também do CMDCA e do CME. Renata Silva Petrini, do CRAS Padroeira. Renato Constriúba de Moura, da Secretaria de Assistência Social. Claudete Cristina Lopes, da Secretaria de Assistência Social. Deise Ventura, secretária adjunta da Secretaria de Assistência Social. Maria Jocélia dos Santos, do CRAS Bonança. Bernadette Roncoli, do Conselho da Pessoa com Deficiência e Centro Bem Me Care. Mônica Mauaba, vice-presidente do COMPIR e Comitê da Vigilância de Óbito Materno e Infantil. Michele Oliveira Fiuza, gestora da Assistência Social. Zélia Lucas Patrício, Prolalife Desenvolvimento Humano. Adriele Darchante de Toledo, Casa Docilar, da SAS. Ofício de comissões 102 de 2017, ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 18 de outubro de 2017, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o tema Projeto de Lei 75 de 2017, que institui o Plano Municipal de Assistência Social e dá providências conforme solicitação da comissão. Assim, solicito para a realização do evento a convocação de funcionários para os serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Severino Tinha de Ferreira dos Santos. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da Operadora NET, canal 3 da Cabonet Digital, com as reprises durante a semana, e consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível a partir da próxima quinta-feira e poderá ser assistido a qualquer momento na internet pela www.osasco.sp.leg.br.
O público aqui presente pode participar, retirando os formulários na recepção com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Para iniciar, antes do nosso palestrante, vai ter a apresentação do plano. É isso, secretárias? Isso, né? Então, nós vamos aqui, nesse primeiro momento, desfazer a mesa, as laterais, e vamos, então, ir para a apresentação. Alô, boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, na figura do presidente da mesa dessa sessão, o vereador Tinha. Cumprimento a todas as autoridades presentes na mesa, presentes no nosso palco. Aproveitaria também para cumprimentar todas as pessoas que, em algum momento, estiveram participando da elaboração desse plano e que eu posso ver que estão aqui presentes, né, pessoas que vêm há muitos anos trabalhando para que a gente consiga implantar no município de Osasco uma política de assistência social que esteja de acordo com os anseios da nossa população e do nosso país. Então, com muita satisfação, a gente apresenta o resultado de um trabalho longo do ano passado, que começou para atender a uma necessidade estipulada na Política Nacional de Assistência Social. Desde 2004, a gente vem construindo no Brasil um sistema único de assistência social, um processo que, obviamente, passa por todas as contradições que a formulação de uma política pública tem, né? Com a assistência social também não é diferente, buscando romper com um passado, com uma tradição de clientelismo, de assistencialismo, que muitas vezes ajudava mais a pessoas que se aproveitavam da assistência social do que a própria população que precisa. A construção do SUAS, em 2004, dá início ao processo de construção de leis, de planos, de normas operacionais, de regulamentações, de orientações técnicas que vão estabelecendo os parâmetros para os serviços e para a política em nível nacional. A política em nível nacional conta com um papel fundamental dos municípios, os municípios que executam essa política, né? E, para se integrar ao Sistema Único de Assistência Social, esses municípios precisam, pelo menos, contar com um conselho, com um fundo municipal de assistência social em funcionamento, duas instâncias que Osasco já tem há algum tempo em funcionamento, e um plano municipal que norteia as suas ações, né? Que Osasco nunca tinha conseguido fazer uma ampla discussão e propor, via Câmara dos Vereadores, uma lei que institucionalizasse o seu plano municipal. Aproveitando a determinação da Secretaria, o envolvimento dos funcionários, aproveitando a oportunidade dada no ano passado, quando o Conselho Nacional promulgou o segundo plano decenal, né, Osasco entrou num processo grande de trabalho que durou mais de 5 meses, né, começou em junho,
com encontros setoriais com os trabalhadores, tanto os trabalhadores da prefeitura quanto o setor privado que trabalham com assistência social, os trabalhadores da proteção básica, os trabalhadores da proteção especial de média complexidade, os trabalhadores da proteção especial de alta complexidade, os trabalhadores da sede administrativa da SAS, os trabalhadores especificamente dos serviços para a população em situação de rua e para os conselhos, Conselho de Direitos dos Idosos, da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. Esse conjunto de 6 encontros nos levou a uma proposta que foi novamente validada com esses trabalhadores, agora não mais separados por segmento, e sim todos eles misturados. Participaram de 4 oficinas, onde eles discutiram a sistematização da primeira fase, apontaram incongruências, apontaram aperfeiçoamentos, corrigiram dados e ajudaram a fazer um documento de maior qualidade. Além disso, nós tivemos 2 audiências públicas, onde a gente discutiu com toda a sociedade as propostas que que constam nesse documento que está sendo apreciado hoje. Esse documento ele está articulado em 6 eixos. Tá? O primeiro eixo é o eixo de participação social, né? Diversos estudos já mostram que, no âmbito municipal, os conselhos de assistência social sempre funcionam bem onde a sociedade civil é organizada, né? Ou seja, os conselhos são um instrumento de formulação da política, de controle social, de acompanhamento e de aprimoramento. Para a gente conseguir fortalecer essa nossa realidade aqui em Osasco, a gente estabeleceu um conjunto de ações que buscam 4 objetivos principais. O primeiro deles é fortalecer o Conselho Municipal e a assistência e a participação social. Para isso, a gente entende como fundamental aumentar a participação dos usuários do SUAS no Conselho. E, com isso, eles participarem também do planejamento, do monitoramento e da avaliação da política. A gente também entende como fundamental fomentar a participação dos trabalhadores. Também é outro segmento importante de estar mais atuante no nosso conselho. E, por fim, uma ação importante que se resulta num objetivo bastante audacioso é a criação e implantação de uma ouvidoria específica para discutir e acolher reclamações, dúvidas e sugestões sobre o SUAS no município. Então, são 4 objetivos que encerram um conjunto de ações que certamente vão ajudar a fortalecer o controle social da política no nosso município. Segunda questão, segundo eixo fundamental tratado no nosso plano, é a questão da intersetorialidade. Todas as problemáticas que são enfrentadas pela política de assistência social têm desdobramentos em várias outras áreas da política. Tem desdobramentos na área da saúde, tem desdobramentos na área da educação, do esporte e da cultura, da habitação e por aí vai. Então, é importante a gente estabelecer mecanismos para um trabalho articulado e conjunto de todas essas políticas para a gente evitar duplicação de esforços, a disputa pelos usuários e uma série de outros vícios que, infelizmente, atrapalham a efetividade das nossas políticas públicas. Para a gente conseguir avançar nisso, a gente tem uma série de ações que procuram garantir o direito à proteção social por meio da intersetorialidade, visando o fortalecimento da articulação com as demais políticas públicas. Nosso terceiro eixo é de infraestrutura dos equipamentos. Tá? É fundamental, dentro da lógica do Sistema Único de Assistência Social, que os equipamentos que atendem a população prevejam uma qualidade para que esse atendimento seja feito com dignidade, com privacidade, né? E, para isso, a gente precisaria reestruturar os nossos equipamentos, não para que eles tenham um valor em si, mas que eles passem a atuar para que as políticas públicas alcancem seus objetivos.
né? Existe também aqui uma série de ações de reformas, de construção, de adequação dos nossos equipamentos públicos, de tal forma que a gente consiga adequar o que a gente tem em funcionamento em Osasco aos parâmetros que são estabelecidos pelas regras nacionais. O quarto eixo diz respeito aos recursos humanos. E aí, quando a gente teve, em 2011, uma conferência nacional cujo tema específico eram os recursos humanos, foi discutido que diversos avanços na estruturação da gestão do trabalho e na qualificação dos trabalhadores já estavam previstos em alguma regulamentação que existia. A gente precisava apenas avançar na implementação dessa regulamentação no respeito a esses parâmetros. Com isso, a gente tem uma série de ações que buscam também garantir um quadro de trabalhadores que tenha qualidade, quantidade e variedade de profissionais que estejam de acordo com as normas nacionais, implantar um plano de carreira, cargos e salários que garanta a remuneração e uma perspectiva para os trabalhadores, ampliar uma capacitação profissional continuada, que já existe, mas que ainda é muito tímida e que precisa permanentemente ser feita, além de aumentar, como a gente já falou, a participação dos trabalhadores na própria formulação e acompanhamento da política. Nosso quinto eixo prevê uma série de ações relacionadas à gestão do SUAS, né? E aqui a gente busca, por meio de uma série de ações, garantir o comando único da política de assistência social conforme a lei prevê, ampliar o orçamento destinado à política de assistência social no município paulatinamente, de tal forma onde a gente explicitamente chegue a 6% do orçamento em 2026 destinado para essas ações, adequar a estrutura organizacional que a SAS tem hoje às obrigações que ela deve cumprir, garantindo que você tenha uma institucionalidade para todas as ações e serviços que são previstos e que muitas vezes são executados no município de Osasco, mas de uma maneira não institucionalizada. A gente precisa também, e isso é fundamental, ampliar a comunicação da SAS com os usuários e com a população em geral. Discutir quais são os serviços oferecidos, discutir qual é a qualidade desses serviços, discutir as alternativas, o que está sendo feito, aumentar a proximidade da política para com a sociedade e regulamentar a vigilância socioassistencial no nosso município, que é um exemplo, por exemplo, um serviço que funciona de maneira ainda incipiente, que está sendo estruturado, né, e que já existe toda uma regulamentação sobre como ele deveria funcionar. Então, a gente precisaria adequar isso em Osasco. E, por fim, o fortalecimento da rede socioassistencial. O SUAS ele não é formado apenas pelo setor público. Ele prevê ação pública, coordenada, articulada, junto com a ação de diversas entidades sem fins lucrativos, né? E, no nosso município, a gente entende que é fundamental um trabalho de fortalecimento e de ampliação dessa rede socioassistencial, passando pela adequação das entidades às regras vigentes nacionalmente. A gente precisa qualificar e integrar a rede de serviços, mantendo e ampliando as unidades socioassistenciais municipais de referência e articular o fortalecimento da rede socioassistencial com as organizações da sociedade civil. Ou seja, a gente, ao longo do tempo todo de discussão, daqueles 5 meses do segundo semestre de 2016, a gente discutiu um rol de ações, de propostas que passam pela gestão, que passam pelos equipamentos públicos que garantem a capacidade dos trabalhadores trabalharem e atenderem a população, passa pela qualificação desses profissionais e pela ampliação do quadro, passa pelo fortalecimento da sociedade civil, pela participação social, ou seja, um processo amplo, discutido, que previu uma série de ações que contemplam, para daqui a 10 anos, uma assistência social em Osasco muito mais forte. Tá? Antes de terminar, é importante deixar claro, como eu comecei falando, que
para integrar o SUAS, existe a expectativa que os municípios tenham um conselho que faça garanta a participação social, tenha um fundo que garanta uma certa regularidade no financiamento da política e tenha os planos. Né? Aqui em Osasco, esse será nosso primeiro plano votado pela Câmara e transformado em lei. Né? Obviamente, para o município é uma coisa importante, porque dá uma segurança, uma maior estabilidade para as ações aqui descritas. Mas, especificamente, hoje, é um avanço que Osasco dá e uma sinalização bastante importante para todo o país, onde a política de assistência social, essa política que vem sendo construída nos últimos 14 anos, vem passando por fortes ataques, corte de verbas, por criação de programas que fogem do espírito do SUAS, inclusive trazendo de volta algumas coisas que já pareciam superadas, como a participação da primeira-dama para atender criancinhas. Né? E a gente está, então, num ano onde teremos, ao final dele, a Conferência Nacional, tivemos, há 15 dias atrás, a Conferência Estadual de Assistência Social, e, na Conferência Nacional, nós discutiremos, certamente, essa situação de fragilidade que a gente vem passando. E, nesse sentido, a gente está fechando, junto com o Sistema Único, junto com o trabalho da equipe, junto com o trabalho coletivo que resultou nessas propostas, certamente é uma ótima sinalização para a política de assistência social que a gente quer em Osasco e em todo o nosso país. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção e vamos à proximidade. Senhor presidente, registramos a presença da Maria Isabel de Oliveira Panaro, que é da Assembleia Popular, Suzana Maria da Silva Soares, da AME, Assistência Social, Ivanir Maciel, da SDTI, Mônica de Souza Mariano Santos, do CRAS do Munhoz, Fátima Regina Ribeiro, do CRAS Piratininga, Laércio Mendonça, diretor de Proteção Social Básica, e eu queria registrar aqui, não está aqui, a presença da Márcia Solera, da Associação Pestalozzi. Então, gente, vamos agora abrir a parte para o nosso palestrante aqui na mesa, para fazer o uso da palavra. Nós temos aí, para chamar a primeira a usar a nossa tribuna, Maria Aparecida, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Fique à vontade, a tribuna é sua, Maria. Você tem 5 minutos, Maria, para poder explanar. Boa noite a todos e todas aqui presentes neste plenário. Boa noite ao vereador Severino Tinha de Ferreira, que já foi do Conselho Municipal de Assistência Social, alguns anos atrás. Né? Na presença dele, eu cumprimento todas as autoridades da mesa. E na figura da secretária Suzete de Souza Franco, da Assistência Social, eu cumprimento todos do plenário. E cumprimento também todos os vereadores aqui presentes. Né? O que eu vou falar aqui, na realidade, o Rodrigo já adiantou um pouco, né? Ele que acompanhou aí pela CEPLAG, junto com a SAS, né, a elaboração desse Plano Municipal de Assistência Social. Né? Eu escrevi aqui algumas questõezinhas aqui, mas muito já foi adiantado. Então, é assim,
Em sua trajetória histórica, a política de assistência social vem sistematizando procedimentos de planejamento que, além de cumprir exigências legais, são, acima de tudo, ferramentas primordiais de auxílio para a gestão no que se refere à organização, regulação e execução da política de assistência social. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, em seu artigo 30, ela estabelece o plano de assistência social como uma das exigências, inclusive para o repasse de recursos, né? Assim como a existência do Conselho Municipal de Assistência Social, que deve ter composição paritária entre governo e sociedade civil, e do Fundo Municipal de Assistência Social, é o conhecido CPF, Conselho, Plano e Fundo, né? A norma operacional básica, a NOB-SUAS de 2012, do governo federal, no capítulo 3º, artigos 18 a 22, também dispõe sobre o plano de assistência social. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da política de assistência social, devendo ser apreciado e aprovado pelo Conselho de Assistência Social da respectiva esfera de governo, né? Então, afinal de contas, o que é o plano de assistência social, né? O PMAS, ele é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regulariza e norteia a execução dessa política pública na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Essa política pública, que está prevista na Constituição brasileira como política matricial no campo da Seguridade Social, junto com a saúde e a previdência social. Portanto, é uma política pública de proteção social e não de promoção social. E, nessa perspectiva, cabe à assistência social proteger quem dela necessitar, né? Independentemente do perfil socioeconômico daqueles que buscam seus serviços. A questão da renda só é exigida para programas como Bolsa Família e outros que repassam recursos financeiros aos usuários e usuárias do sistema dos serviços da assistência social. Nessa perspectiva, não é uma política pública só para os mais pauperizados da sociedade. O Plano Municipal de Assistência Social é também uma expressão da política de assistência social do município e a orientação para a execução das ações dessa política, por um período determinado. Em Osasco, a opção foi por um período de 10 anos. Há municípios que faz para 4 anos ou 5 anos, né? Elencando metas para o curto, médio e longo prazo, né? No nosso caso, aqui em Osasco. Foi elaborado também à luz do segundo plano decenal do MDS, como foi falado na apresentação, que saía do forno, né, em junho aí de 2015. Foi elaborado também à luz do Pacto de Aprimoramento do SUAS e das deliberações da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em 2015, e pautado no marco regulatório do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Todos os atores dessa política pública em Osasco, como gestores, trabalhadores, entidades socioassistenciais, usuários e conselhos como CMAS, CMDCA, CONSEAS e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência participaram ativamente da sua elaboração, que ocorreu entre o final do primeiro semestre e quase todo o segundo semestre de 2016. Foram várias reuniões até ser validado pelo gestor da Secretaria de Assistência Social, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e, posteriormente, encaminhado pelo Executivo a essa Casa de Leis, né? Ele não é um fim em si mesmo, e sim um instrumento de processo e planejamento. E acreditamos estar em consonância com o plano do governo municipal e demais legislações pertinentes à política de assistência social. Sua elaboração pressupôs o conhecimento da realidade de Osasco. Pode concluir, nesta área. Tá, estou concluindo. Cabe aqui também destacar a importância do ato de planejar como uma reflexão que antecede e acompanha uma ação. Tem como objetivo identificar e analisar uma situação que deve ser trabalhada, desenvolver uma proposta de ação, tomar decisões frente às possíveis alternativas, implantar e implementar as decisões, explicitar a compreensão do trabalho a ser realizado, evitar erros, interrupções, desperdício de trabalho,
tempo e recursos financeiros, gerar compromissos e responsabilidades, identificar o papel de cada um e prever resultados. A proposta do PMAS de Osasco está em consonância com as diretrizes das legislações vigentes no que se refere à matéria de assistência social e compatibilizada com as diretrizes expressas nos planos de governo da atual gestão do município de Osasco, bem como procuramos garantir, assim, a sua consonância com a Política Nacional de Assistência Social e legitimada no SUAS. Para além do planejamento, é necessário não esquecermos que, para uma adequada caracterização das ações, as mesmas devem estar inseridas em programas, projetos, serviços e benefícios que priorizem a vida cotidiana das pessoas, bem como os territórios acessíveis para os beneficiários das ações, de forma a facilitar o acesso deles. Devemos reconhecer que o conhecimento da realidade pode e deve subsidiar a construção das propostas e metas estabelecidas, de forma mais ampla, para não atendermos somente às situações de emergências sociais, mas principalmente nos anteciparmos com ações preventivas. Dessa forma, o Plano Municipal de Assistência Social de Osasco foi elaborado com alguns anos de atraso em relação aos vários outros municípios brasileiros. Mas, como diz o poeta português Fernando Pessoa, há um tempo em que preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E, para finalizar, gostaria de ressaltar que, em tempos cinzentos deste país, quando se cortam direitos conquistados há anos pela população brasileira, acreditamos que Osasco não se furtará em proteger seus munícipes na perspectiva da política de assistência social. E o Conselho Municipal de Assistência Social, enquanto guardião dos direitos socioassistenciais do cidadão e cidadã osasquense, está atento, acompanhando todo esse processo. Obrigada. Obrigada, Maria Aparecida. Agora vamos abrir aqui a tribuna, que possa ser usada pelo inspetor regional, o Hildon Freire. Fique à vontade, Hildon, você tem 5 minutos. Boa noite a todos. Quero parabenizar a mesa na pessoa do presidente Tinha, a todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da Suzete, da doutora Régia, da Dulce, e todo o público aqui presente. Bom, Guarda Civil, falar sobre assistência social. A Guarda Civil, ela tem como filosofia a filosofia de polícia comunitária. O que é isso? É uma polícia de aproximação, junto à comunidade. E quando nós falamos em aproximação, em comunidade, nós falamos também em inclusão. E uma das coisas que nós atuamos bastante é na questão das posturas municipais. E posturas municipais nada mais é do que o ordenamento da cidade. E quando nós falamos em ordenamento, nós falamos em regulamentação e normativas. Então, quero aqui já, de antemão, parabenizar tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo na aprovação desse Plano Municipal de Assistência Social. Que isso mostra o avanço que o poder público vem alcançando, vem almejando, né, nas suas ações, porque não é só esse plano que também está sendo aí elaborado. Nós temos o Plano Municipal de Segurança e demais planos, com certeza, de outras secretarias que também estão em estudo. E isso, cada vez mais, vai dando mais credibilidade a todo o poder público, né, em suas ações. Então, na questão do ordenamento da cidade, nós, da Guarda Civil, nós temos um trabalho árduo, né, vamos dizer assim, não menosprezando as demais secretarias, mas nós atendemos todas as secretarias. E a assistência social é uma parceira, né, principalmente na questão. Nós trabalhamos muito próximo do pessoal do Conselho Tutelar, dos CRAS, né? Então, sabemos o quanto o trabalho deles não é fácil.
e, às vezes, se depara com alguns problemas externos, né? Questão de equipamentos, de estruturas. Isso não é fácil. Então, a Guarda Civil ela procura ser a mais parceira possível em todas as ações das políticas, né? Que é desenvolvido pela Prefeitura. Então, aqui eu quero, já de antemão, parabenizar mais uma vez tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, justamente na aprovação desse Plano Municipal de Assistência Social. E aqui eu encerro minhas palavras e uma boa noite a todos. Obrigado, Gildo. Agora, para fazer uso da palavra, chama a nossa secretária do Planejamento, Dulce Helena Cazumi. Fique à vontade, secretária. Boa noite a todos e a todos. Cumprimento aqui a mesa, o Tinha de Ferreira, que está presidindo essa sessão, a vereadora Régia, minha querida colega de tarefas, né, nessa área, os vereadores Rogério Santos Bonin, que estão aqui nos representando, a minha colega Suzete, Rildo, a Maria Aparecida, que nos representa aqui o Conselho Municipal de Assistência, e quero aqui cumprimentar de forma muito efusiva o Rodrigo Coelho, que coordenou, junto com a equipe da Secretaria do Planejamento, junto com todas as demais secretarias, que o plano ele foi trabalhado, desenhado, sonhado por várias secretarias. Então, acho que nós temos aqui um trabalho de muitas áreas, não só de dentro do poder público, mas com uma participação muito pesada da sociedade civil. A sociedade civil participou, opinou, fez a construção disso com muitas mãos. Então, nós temos aqui um plano que se iniciou em 2016, e hoje nós estamos com 16 meses que esse plano está tramitando de um lado entre o Executivo e o Legislativo. E é importante, eu acho, refrisar aqui a forma republicana com que o atual prefeito, Rogério Lins, aproveitou a construção que foi feita do governo anterior. O conhecimento, o acúmulo, as discussões, respeitando aquilo que foi decidido pela sociedade. Eu acho que isso é de forma muito inteligente, de forma muito... desta forma que a gente deve fazer política pública. E temos que reconhecer que uma gestão pública, uma política pública, ela não se faz em 4 anos, nem em 8 anos, ela se faz em uma vida. Quando o Rodrigo coloca aqui, por exemplo, que nós começamos a discutir em 2004, mas muita gente na década de 70, de 80, de 90 já discutia essa política pública, aonde ela foi se consolidando, ela foi se moldando para que a gente chegasse onde é que a gente chegou hoje. Então, é muito importante a gente pensar que política pública você não tira da cartola, você não implementa, nós não somos mágicos e não somos deuses aqui. E que temos que reconhecer os feitos, aquilo que já foi discutido. Isso é um produto oriundo de muitas reuniões, de muito trabalho e de grandes sonhos. E, ainda em relação a isso, eu queria fazer um pedido, um clamor aqui a essa casa, aos vereadores presentes, Tinha, Régia, Rogério e Bonin, de que esse plano fosse rapidamente colocado em pauta. Nós estamos há 16 meses discutindo, enquanto nós temos uma população que bate à nossa porta, que invade nossas ruas, que precisa da mão estendida do poder público. E nós não podemos negar. Nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. Então, isso tudo é um pedido para que a gente possa, efetivamente... Nós temos um tripé para poder executar com qualidade a política pública de assistência social, que é o plano, que ainda nós estamos para votar, que é o fundo e o conselho. Então, nós temos aqui um tripé e estamos manco de um. Então, é importante, acho que já passamos 10 meses dessa gestão e está na hora da gente
poder botar esses planos na rua. O plano ele dá diretriz, ele mostra qual é a política pública que nós queremos, qual é a cara que nós queremos atender o nosso cidadão, que, lamentavelmente, nesse momento, quando o país afunda em uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, é o momento que nós precisamos atender a essa população mais vulnerável. Não adianta acharmos que com a pena, a dó, isso aqui é um direito. É preciso valer esse direito. Nós não precisamos, eles precisam mais do que só nossa pena e nosso dó. Eles precisam de ações que levem a política pública dessa população mais vulnerável. Então, esse pedido eu quero aqui reforçar, tenho certeza que a secretária Suzete fará, mas que a gente consiga colocar não só esse, mas nós temos 3 planos nessa casa, e que a gente possa votar o plano de segurança, o plano de segurança alimentar e o plano de assistência social. E temos outros que virão dentro desta mesma esteira, desse mesmo trabalho. Queria aqui dizer que o plano de assistência ele não é uma obrigação e não vai ser executado apenas pela Secretaria de Assistência. Nós não podemos colocar esse fardo nas costas dos trabalhadores das entidades de quem milita nessa área. A assistência ela é um problema de todos nós, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Transporte. Nós temos que olhar para isso como uma responsabilidade de todos nós. Ele não é uma ação de uma única secretaria. Então, a gente não pode esperar que, com o plano, a gente será livre, leve e solto para sempre, porque a Secretaria de Assistência dará conta de tudo isso. Nós precisamos aprender a trabalhar em rede. Nós precisamos aprender a trabalhar intersetorialmente. Nós precisamos pensar que o sujeito de direito que vai receber as políticas de assistência, ele é responsabilidade de todos nós. Ele precisa ser olhado e ele precisa ser trabalhado em rede, porque não adianta eu fazer o acolhimento, não adianta eu dar a porta de entrada para a pessoa que está em situação de rua, se eu não pensar como eu faço para que ela saia dessas condições. Mesmo que a gente saiba que seja difícil de fazer isso. Mesmo que você saiba que ela vai voltar, que ela tem o hábito, ela tem o costume, a vivência dela na rua faz com que ela volte. Mas nós temos que garantir o direito de uma outra oportunidade. Nós precisamos garantir o direito do menino, da menina que estão em medida socioeducativa. Nós precisamos garantir o direito da criança que está abrigada sob responsabilidade do Estado. E não é garantir o direito apenas abrigando, tem que ser serviços de qualidade. Para que a gente tenha serviços de qualidade, eu preciso ter trabalhadores estimulados, trabalhadores bem pagos, trabalhadores com capacidade técnica de tocar. Eu não posso ter condições de equipamentos que muitas vezes são desumanos para atender essa população. É preciso que a gente faça mais, melhor e com menos, que a gente aprenda a fazer isso. Que a gente aprenda a evoluir. E que essa área é uma área que, muitas vezes, muita gente tem preconceito. Eu cansei de ouvir e continuo ouvindo a situação dos pobres da Dulce e da Secretaria do Trabalho. Os pobres não são meus, os pobres são desse município, as pessoas precisam garantir seus direitos aqui e agora. Então, acho que esse plano municipal de assistência, que vem sendo tratado, vem sendo trabalhado por muitas mãos, de uma equipe muito aguerrida, ele vai trazer e consolidar uma política pública sonhada nesse município. Não sonhada por esses gestores, mas sonhadas por esses gestores, junto com a sociedade civil, junto com quem já faz. Porque, muitas vezes, a gente empurra para a sociedade civil organizada aquilo que é de obrigação da prefeitura. E a gente acha que, passando uma per capita de forma bem merrequenta, a gente fica feliz e todo mundo fica sorrindo e todos fingimos de contas que nós estamos atendendo com qualidade. Acho que é preciso a gente parar essa posição, porque isso não vai levar a nada. Isso só vai levar a gente ter medo, só vai levar a gente ter vergonha,
Porque eu tenho muita vergonha quando eu vejo uma criança no farol. Isso a gente deve ter muita vergonha. Não adianta eu comprar um pacote de bala, não adianta eu dar um sanduíche, a gente tem que ter vergonha. A gente tem que não ter tranquilidade enquanto uma única criança estiver fora da escola. A gente tem que ter remorso em ver a quantidade de pessoas que andam em caminho pelas ruas de Osasco. Nós temos que investir, nós temos que trabalhar. Nada acontecerá da noite para o dia. E acho que o plano ele pode organizar um pouco isso. Ele pode organizar. A gente pode não ter a perspectiva de resolver isso nos próximos 4 anos, com o mandato dessa casa, mas a gente pode, né, Régia, pensar, por exemplo, quando nós pensamos lá em 2005 que a gente ia tornar o município de Osasco um município livre do analfabetismo. Você pensava nisso, Régia? Nós tivemos vários secretários que passaram por ali e hoje nós temos orgulho e batemos no peito que é um dos municípios que tem o selo livre do analfabetismo. Só que, para isso, foi necessário a gente burilar política pública, desenhar política pública, não aquela costumeira que a gente acorda e acha tem uma receita do bolo, eu vou lá e faço essa receita do bolo. Foi preciso pensar no EJA, foi preciso pensar na educação profissional junto com a elevação de escolaridade com a capacitação profissional. Foi preciso ousar. Foi preciso pensar no diferente, como é que eu atraio essa população analfabeta para a minha sala de aula. Só assim nós conseguimos vencer e nós temos orgulho, hoje, de ser um município livre do analfabetismo. Claro que nós temos, as nossas taxas são muito baixas, a gente encontra ainda pessoas analfabetas na nossa cidade. Mas nós precisamos, talvez, pensar que, daqui a algum tempo, a gente possa ser uma cidade livre também da situação de pessoas em situação de rua. É preciso sonhar alto, é preciso acreditar. E aí é preciso, vereador Tinha, uma grande parceria entre executivo e legislativo. Nós precisamos andar de mãos juntas para enfrentar todos os problemas, vereador Bonin, que nós temos nessa cidade, que não são poucos, Rogério. Nós temos uma diferença de renda muito grande, nós temos uma população empobrecida, nós temos muito problema. Nós nos orgulhamos de ser o 2º PIB do Estado de São Paulo, o 9º PIB do Brasil, mas a gente não conta quantas pessoas em situação de rua, quantas crianças que nós temos que não são atendidas, quantas vagas em creches que nós não conseguimos cobrir. A gente precisa contar isso, mesmo que seja para o nosso travesseiro, quando a gente fecha o nosso expediente tarde da noite. Então, eu queria dizer que é um passo importante para todos nós. Eu fico muito feliz em poder estar voltando nessa casa e poder estar aqui fazendo uma discussão sobre o plano, não é, Márcia? Você que esteve com a gente em várias discussões. Marcos Miguel, meu querido Marcos Miguel, aqui, nosso militante de velha data, né, Marcos Miguel? Que a gente sonha em ver essas coisas realizadas. E muitos outros aqui que sonharam juntos e que a gente pode, Estela, e muitos que eu estou vendo hoje aqui, que puderam contribuir, que continuarão contribuindo. Então, vamos continuar firme e forte, a tempestade passa e nós vamos sair com as pernas muito mais musculosas do outro lado para poder vencer tudo isso. Meu muito obrigada. Obrigado, secretária Dulce. Vamos agora chamar para fazer uso a palavra, a tribuna, a nossa secretária da Assistência Social, Suzete Souza. É isso, Suzete? Fique à vontade, secretária. Boa noite. Boa noite, meus companheiros de trabalho. Boa noite à mesa. Ao presidente dessa audiência, né, o nosso amigo vereador Tinha. Muito obrigado por essa propositura. A doutora Régia, aqui presente. Ao Rio, do nosso inspetor, nosso companheiro aí das lutas diárias. Cidinha Marotti, né? Eu brinco com ela, falo que Cidinha Marotti é patrimônio histórico da assistência de Osasco, né? Da assistência do Brasil, por sorte de Osasco. Então, eu quero agradecer a sua fala aqui, né? Me contemplou completamente. Agradecer aos nobres vereadores, né? Aos nobres vereadores da casa presente, doutor Bonin,
o Rogério Santos, que vem acompanhando muito de perto os trabalhos da assistência social, que muito nos honra, né, ter hoje vereadores acompanhando de perto, não só na questão de fiscalizar, mas de contribuir, né, de partilhar as nossas angústias, muitas vezes, e isso nos fortalece. Eu preciso agradecer, do fundo do meu coração, a todas as pessoas presentes aqui, a todos os funcionários da Secretaria de Assistência Social, que sei que está com uma agenda pesada hoje, desde as 8 horas da manhã, e incansavelmente está aqui validando, né, esse plano municipal que foi construído com muito esforço e por muitas mãos. Quero também deixar o meu agradecimento ao prefeito Rogério Lins por ter acreditado num processo de trabalho e ter também validado esse processo de trabalho. Um bom gestor, ele também sabe avaliar atitudes, projetos, propostas que são positivas. E isso, para mim, é um sinal de muita sabedoria e de muita coerência, porque foi investido recurso para a construção desse plano. Tempo, profissionais, e isso não foi jogado fora. Muitos perguntavam, será que a gente vai conseguir encaminhar esse plano ou nós vamos começar do zero? Então, quando, no início do ano, a gente assumiu a pasta, foi um dos primeiros passos, foi voltar à discussão sobre o plano, fazer qualquer adequação que precisasse ser feita, e o prefeito, em nenhum momento, ele foi contra a continuidade desse processo. E, para esse processo também ser concluído, estar hoje, no momento que está, numa validação, né, numa audiência pública tão importante, eu tenho que deixar o meu agradecimento e meus cumprimentos ao Rodrigo Coelho, nosso amigo, nosso parceiro, um profissional de excelência, que muitas vezes botava os grupos no eixo, porque para a gente sair do eixo é fácil, né? Para a gente perder o foco também é fácil, e ele ia lá e puxava para o foco. E isso fez com que a gente construísse uma ferramenta de trabalho de excelência, porque teve muitas pessoas pensando nela e muitas pessoas de muitos segmentos. E aqui eu saúdo Márcia, né, a nossa amiga da Pestalozzi, de vários conselhos, Bernadette, Rafaela, o Marcos Miguel e todos os conselhos, todos os representantes de entidades sociais, de coletivos, movimentos sociais que estão aqui presentes, porque dá uma cara boa, uma cara legítima a um plano. Porque plano, muitas vezes, você entra na internet, tem vários modelos lá, né? E aí vai adequando o modelo conforme a necessidade. Aqui, não. Cada linha foi pensada. Colocada e tirada muitas vezes, né, Rodrigo? Porque, senão, o plano seria uma enciclopédia. Porque todas as ideias eram uma chuva de ideias. E organizar essa chuva de ideias, contemplando uma necessidade de uma política pública, nem sempre é fácil. E nós tivemos os profissionais da CEPLAG sempre muito ativos e atentos. A nossa equipe técnica da assistência social, que merece todo o nosso reconhecimento, nós, enquanto gestores públicos, vocês são dignos de todos os aplausos, porque digo com Fica à vontade. Digo com muita tranquilidade, presidente. A gente vê o que essa equipe carrega, tira leite de pedra todo dia. Né? Então, nós temos representantes aqui de CRAS, de CREAS, do Centro Pop, né? do Serviço de Acolhida para a População Adulta, das SAICAS. E a gente sabe que não é fácil fazer política de assistência social, política pública, garantia de direito. A gente sabe que não é fácil. Ainda mais num momento como agora, que está esse desmonte todo de tantos direitos já adquiridos e que a gente achou que tivesse ultrapassado. Né? Como bem já foi colocado aqui, muitas questões a gente achou que não ia mais ouvir falar disso. Infelizmente, a gente vê
que, se não estivermos fortes, unidos, capacitados, porque temos que estar capacitados com argumentos sólidos, porque, senão, tudo cai por terra. Né? E eu sei que eu tenho gente aqui muito forte, muito aguerrida, que tenho no sentido de fazer parte de uma equipe. Né? Hoje eu faço parte da equipe da assistência social e me orgulho muito disso, porque eu sei dos guerreiros e guerreiras que tem nessa equipe. Gente que atrasou um pouquinho, senhor presidente, disse: começa, temos horário. Né? Então, isso mostra a organização, isso mostra respeito, e essa equipe, todos os dias, trabalha dessa forma. Porque, como eu falei, mata um leão por dia. Né? Nós estamos no território. Eles, principalmente, estão no território, dentro do Conjunto Vitória, no Padroeira, lá no Bonança, dentro do Buraco do Sapo, no Morro do Sabão, né? Lugares onde, talvez, a gente não tenha escutado nem o nome. E esses profissionais estão lá ativos. E isso é sinônimo de orgulho, sim, né? De muito orgulho. Para mim, hoje, enquanto gestora, fazer parte desse time. E também não posso não colocar aqui todo o trabalho realizado por todas as entidades no município socioassistenciais, que muitas vezes, na maioria das vezes, dão conta de muitas situações onde a gestão pública, a gestão direta, não consegue chegar, não consegue atender. Hoje, no município de Osasco, nós temos todos os serviços para a pessoa com deficiência, da média complexidade, sendo atendido por parceiros, vereadora. Parceiros, entidades sociais, que têm know-how, que têm expertise e que atendem os munícipes da cidade, portadores com deficiência, pessoas com deficiência. Porque, de gestão direta, nós não temos o serviço. Né? É algo que a gente pretende avançar, e esse plano diz isso. Esse plano, ele mensura ações, ele mensura prazos, metas, então ele dá um norte. Independente de quem esteja à frente da pasta, é um documento instituído por lei que a gente espera muito que essa casa tenha essa sensibilidade que vocês, nobres vereadores, nessa noite estão tendo, de acolher esse plano em pauta o mais rápido possível, para que ele possa ser aprovado e que ele possa, de fato, dar um norte na política de assistência social do município de Osasco. Porque lá não foi uma pessoa que diz o que deve ser feito ou como tem que ser feito. Foram muitas pessoas, muitas cabeças, muitos técnicos, muitas pessoas comuns, mas que traz a sabedoria popular, que vive o dia a dia do território e que participou na construção dele. Então, é uma ferramenta que vai, sim, dar qualidade no serviço da assistência social. E eu não posso deixar, não me sentir orgulhosa por fazer parte desse processo, porque é um momento histórico. É o primeiro plano municipal de assistência social escrito e apresentado como projeto de lei. Então, tudo que foi feito até hoje, graças a Deus, foi feito por pessoas, né, aguerridas, pessoas batalhadoras, que buscavam regulamentação estadual, federal, que muitas vezes não se aplica à nossa realidade, mas é base de regulamentação. E, a partir da aprovação desse plano, teremos uma base de regulamentação com a cara do município, porque teve até o processo do diagnóstico, para entender, precisamos de mais equipamentos ou precisamos adequar os equipamentos que temos. Até isso está pautado. Né? A assistência, como ela foi colocada, nesses quase 14 anos de existência, foi de uma forma, talvez não planejada, mas, pela necessidade, ela tinha que ser implantada, e foi. Então, aquele espaço que foi desocupado, né, não tem uma estrutura do CRAS, mas aquela área precisa de um CRAS. Vamos pôr um CRAS lá? Vamos implantar um CRAS lá? Porque vai atender a população? Então, vai atender a população, mas a gente precisa de um espaço adequado para isso. Eu preciso ter um CRAS que garanta sigilo,
Como é que eu vou escutar uma família, um adolescente ou uma mulher, que eu não posso garantir o sigilo da escuta? Mas, no momento, era o que tinha. Né? Então, foi pensado para este plano não novos serviços, mas adequação dos serviços existentes, porque eles vão atender melhor, com mais qualidade, né? E aí sim a gente pensar na ampliação da rede. E a ampliação da rede de uma forma planejada, de uma forma ordenada, à luz da lei, à luz da regulamentação. Então, isso é motivo de muita gratidão e muita satisfação. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos a presença dos incansáveis guerreiros de todas as secretarias. Vejo aqui as carinhas dos nossos amigos, companheiros da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, que muitas vezes apagamos também muitos incêndios, né? Dizer da importância do trabalho intersetorial, intersecretarial, integração de políticas, articulação de política, porque o indivíduo ele não é só o corpo, ele tem uma história. Né? Ele tem um território que ele vive, ele tem uma família, e tudo isso faz parte da avaliação deste indivíduo para que a gente possa atendê-lo com da melhor forma possível e com a qualidade ao qual ele tem direito. A gente está fazendo uma defesa de direito. Né? A caridade, o clientelismo, não cabe na política de direito do cidadão, que é o que reza a cartilha da política pública de assistência social. É isso que reza o Sistema Único de Assistência Social, ao qual hoje eu me sinto honrada em fazer parte. Muito obrigado a todos e que a gente possa comemorar em breve a aprovação do plano nessa casa. Muito obrigada, gente. Obrigado, Suzete. Obrigado a você. Abrimos essa parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam uso da tribuna e as suas perguntas pelo período de 3 minutos. Vamos estar abrindo aqui a palavra, a tribuna, para o vereador Renato Bonin. Fique à vontade, Renato. A regra do regimento diz que é 3 minutos para o vereador, doutor. Mas o senhor que entende muito de assistência, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor trazer a resolução aqui do problema para a cidade de Osasco, fica aqui a noite toda. Tá. Bom, boa noite a todos os presentes nessa casa. Saudar a mesa, a pessoa do nosso nobre vereador Tinha de Ferreira. Uma saudação especial a todos os assistentes, as assistentes sociais aqui presentes, essa classe batalhadora. Realmente são pessoas que doam tudo de si. Eu falo que, assim como a medicina é um sacerdócio, acho que também o pessoal que se dedica à assistência social, não deixa de ser diferente. Eu quero parabenizar também todas as pessoas que, de alguma forma, participaram na elaboração desse primeiro plano municipal, esse programa municipal de assistência social. E a nossa grande esperança, como foi dito aqui, realmente é um momento histórico, é que nós estejamos dando realmente um grande passo, a partir do momento que esse plano seja colocado em prática, para que uma série de situações que nós vivemos na nossa cidade, pessoal, um tema que a gente tem abordado bastante, pessoal a população em situação de rua e tantas outras situações dessas populações que têm uma necessidade de maior atenção, que possa estar sendo dado o primeiro passo para que as soluções sejam encontradas aí pelo menos num médio prazo. Eu acho assim, né, o Tinha, Régia, Rogério, né, a gente está sendo aqui cobrado e realmente assim devidamente cobrado para que seja votado em caráter de urgência esse plano
municipal de assistência social. Eu acho que a gente tem que assumir realmente um compromisso aqui, né, colegas, de que isso seja realmente colocado na nossa pauta, que nós possamos realmente fazer com que a pauta do dia exista. A gente tem visto, infelizmente, muitas sessões onde não tem acontecido a pauta do dia. Nós estamos aí com um acúmulo de situações a serem votadas e as coisas não acontecem. Por quê? Eu não sei. Mas eu acho que, assim, eu particularmente assumo, acho que os colegas estão aqui, da gente está cobrando das nossas lideranças, cobrando da presidência da casa, para que isso aconteça num espaço de tempo emergencial, né? E eu quero me reportar aqui a página 19 e a página 20 desse material aqui, do Plano de Assistência Social. Eu acho que é uma esperança que situações iguais a essa não se repitam a partir do momento que esse plano comece a ser colocado em prática. Nós temos aqui na página 19, na página 20, uma tabela que pega desde o ano de 2011 ao ano de 2015, onde você tem os valores orçados para a política de assistência social do município e o valor devidamente empenhado. E a gente tem visto que, nesses 1, 2, 3, 4, 5 anos, né, o valor empenhado ele não atinge aquele valor orçado. E o exemplo, assim, a situação que mais me chama a atenção é no ano de 2015, onde nós temos um valor orçado de quase 40 milhões de reais, 39.212.000, e teve um valor empenhado de R$ 28.409, 72%. Então, a gente vê aqui que a gente sempre fala assim, o problema é falta de verba, é falta de dinheiro. E a gente percebe, por esse gráfico aqui, o que aconteceu no passado. Quer dizer, alguma coisa estava errada. A gente vê que não está tendo... O problema não é falta... Fica à vontade, doutor. Obrigado. Não é falta de verba, mas alguma coisa aconteceu. Quer dizer, será que o problema é gestão? Exatamente a falta de você ter um plano de trabalho, de repente, leva a uma situação desse tipo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que os gastos com o pessoal, né, em todos esses anos, ele excede ao percentual, que seria aqui de 51%, tendo um ano aqui, 2013, que esse gasto seja praticamente 63%. Então, esse é um questionamento que eu gostaria de fazer, né? Assim, que nem eu falei, eu acho que é uma esperança também nesse plano que situações iguais a essa, né, secretária Dulce, secretária Suzete, deixem de estar acontecendo, tá? Então, são essas as minhas colocações, e a gente vai realmente torcer bastante, a gente vai se empenhar, primeiro, que essa votação ocorra de uma maneira mais rápida possível, e a gente vai torcer, e a gente vai procurar colaborar, que nem foi falado. Eu acho que essa participação do Poder Legislativo, eu não sei se em anos anteriores isso acontecia, como está acontecendo esse ano, mas acho que isso é um fator bastante positivo para que a coisa caminhe de uma maneira mais adequada e a gente consiga obter os resultados a qual esse plano se propõe. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador doutor Boni. Vamos abrir aqui a tribuna para a nossa vereadora, doutora Régia. Fique à vontade, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite ao público presente. Eu queria dizer o seguinte, que esse plano para o município já chega tardio, apesar de muito bem elaborado. É um trabalho, uma construção de longos anos, né, Eusinete? De longos anos, e hoje chegou muito bem elaborado. A gente vê que as propostas são ousadas, algumas. Eu estava vendo a parte de recursos humanos, chega a ser, para a gente que sempre trabalhou, no mínimo, com aquela carência, chega a ser uma ousadia a proposta.
E, assim, penso que a gente tem que ter, como militantes, como pessoas que acreditam na igualdade, na fraternidade, a gente precisa fazer cumprir este plano de fato, porque não nos basta ter um plano muito bom. A gente tem que fazer com que o governo estabeleça a prioridade e siga. Porque, infelizmente, doutor Bonin, é o que a gente percebe, porque eu fui muitos anos do Executivo, né, e hoje eu estou numa situação adversa, e as secretarias menores, né, são, muitas vezes, as mais prejudicadas. Quando tem que se economizar, quando tem que... são as primeiras a receber o contingenciamento. Então, cancelam-se políticas e a gente faz a política mais obrigatória, a política determinada na Constituição Federal. Então, assim, a prioridade é saúde, é educação, e as outras ficam, né, à mercê. E outra coisa também que a gente tem que ponderar, né, eu acho muito maravilhoso, e estou em Osasco há muitos anos, e sei que a gente tem aqui parceiros na sociedade civil sensacionais, e que trabalham, e que fazem essas políticas públicas, que exercem com muito mister, como se fosse a própria prefeitura realizando. Mas a gente está num momento, infelizmente, que começam os desmontes das políticas, e a gente começa a ver, me desculpe a franqueza, mas muitas entidades oportunistas, que não têm trabalho sério, que não têm seriedade no compromisso e que não vão fazer um trabalho muito bom. Então, assim, esse tripé do plano, do conselho, do fundo, tem que estar muito ligado e observar exatamente isso. Vamos, sim, ter parceiros sérios, parceiros que estão dispostos a resolver e solucionar os problemas da cidade. Mas muito cuidado, porque está vindo, já de um certo tempo, e não só em Osasco, infelizmente, mas no Brasil, muitas entidades oportunistas que só querem desviar os recursos poucos que nós temos no serviço público. Então, eu acho que a nossa fiscalização e o nosso acompanhamento e monitoramento para que este plano saia e que a gente consiga implementar todas essas políticas é urgente. E, assim, a gente, todos aqui, temos que estar à disposição, porque não é um problema só do Executivo, não é um problema de toda a sociedade do município de Osasco. Eram essas minhas palavras. Obrigada. Obrigado, doutora Régia. Agora, vamos abrir aqui a parte para as respostas e perguntas dessa audiência pública pela mesa diretora. Doutora, tem alguma pergunta? Tem. Vamos ler e dar para as pessoas certas aqui para responder, tá bom? Duas perguntas até o momento. É uma só? Tá. Osasco precisa estruturar e aprimorar a capacidade de gestão diante de orçamentos de confinanciamento que não são utilizados na sua totalidade, como o plano trata a superação desse problema. É uma pergunta da Carla Germano, que é assistente social. E a segunda também é da Carla Germano. No 5º eixo, gestão do SUAS, foi citado muito a rede socioassistencial e fortalecimento da rede com a sociedade civil. Porém, o diferencial de Osasco é ter serviços diretos, sob responsabilidade da gestão municipal. Os trabalhadores e trabalhadoras afirmam a importância dessa diretriz, evitando a terceirização dos serviços. Como o CMAS tem discutido
a responsabilidade a responsabilidade estatal na execução das políticas públicas e sociais. Olha, uma eu acho que é para a Cidinha Marotti e a outra é para Suzete. Então, Suzete, responde a primeira e, na sequência, responde a Cidinha. E tem uma terceira pergunta, Régel. Não tem o nome de quem perguntou, né? Não tem o nome. Por favor, eu gostaria de saber o que é o comando único. E, se possível, eu queria entender o que mudaria com ele. Ou seja, qual a importância de sua implementação? Cidinha, fica com a pergunta. Pode começar, secretária, à sua minha direita, a responder. Eu acho que a pergunta da Carla vem de encontro com o apontamento que o doutor Renato Bonin fez em relação ao orçamento. De fato, a gente, já há algum tempo, não consegue usar na totalidade o orçamento cofinanciado da assistência, por conta de diversas questões, né? O cofinanciamento, há alguns anos, pelo menos o tempo que eu acompanho pela assistência social, ele tem um atraso no seu repasse. Esse atraso dificulta muito a utilização do recurso, porque nós temos prazos também para utilizar, nós temos prazo para ordenar esse recurso. E, muitas vezes, esse recurso ele também é um recurso que não pode ser utilizado para todos os fins, né? Ele é específico para a finalidade. Por exemplo, um recurso de cofinanciamento não pode ser para adquirir bens materiais permanentes, né? Então, hoje, a nossa maior necessidade são materiais permanentes. Eu tenho recurso, porém, não posso utilizar, não para esse fim. Tá? Então, e também acontece a questão do atraso do repasse. Quem está acompanhando o processo do novo marco regulatório, no termo de colaboração dos convênios das entidades sociais, sabe que, até algum tempo, a gente usava o recurso cofinanciado do Estado para as entidades sociais, para repasse das entidades. Porém, para este ano, 2017, a gente não fez o empenho desse recurso para pagamento das entidades, porque ele chega com atraso. E aí a gente penaliza a entidade social por conta do atraso do repasse. Então, são algumas questões, essa é uma delas. Outras questões, às vezes, que aconteceu e que eu pude vivenciar, a questão até de fluxo interno, a demora na execução dos processos, e, quando chega para executar, não pode mais ser usado o orçamento. Né? Nós temos um prazo para usar os orçamentos públicos, tanto do Tesouro Municipal quanto do cofinanciamento estadual e federal. Para dar um exemplo, né? O recurso municipal, nós tivemos até 30 de setembro para ordenar todo o recurso, e agora temos até 30 de outubro para ordenar empenhar todos esses recursos de cofinanciamento estadual e federal. Porém, do Estado, a gente está recebendo mensalmente. Do governo federal, não. A última vez que eu vi a parcela de repasse, a gente estava recebendo 2016. A gente não começou a receber 2017 ainda. Como que a gente, né, fica sempre correndo atrás do prejuízo? E, muitas vezes, a gente usa o recurso próprio para comprar algo que deveria ser pelo cofinanciamento, e, quando chega o cofinanciamento, eu não posso usar para o que era de recurso próprio. Então, é uma briga de gato e rato constantemente. A gente espera que, com ata de registro de preço, que é o modelo hoje que está sendo aplicado na cidade, para compras maiores, que demanda recurso maior, a gente consiga dar conta de não ficar com resíduo, com saldo. Hoje, a gente tem a possibilidade de reprogramar o saldo do Estado e o saldo do governo federal.
Até o ano passado, até 2016, a gente só reprogramava resíduo de repasse do governo federal. De 2016 para cá, a gente pode também reprogramar o resíduo do governo federal e do governo estadual. Então, nós não devolvemos, a gente reprograma o uso desse recurso, né, com dificuldade para uso, pela morosidade do processo, né. Então, é algo que essa gestão está trabalhando arduamente para dar conta de empenhar na sua totalidade e executar na sua totalidade. Porém, a gente também vai enfrentar, sim, por algum tempo, eu acredito, ainda essa questão que não é da nossa governabilidade, que é o tempo para o repasse, né? Se o repasse chega com atraso, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós recebemos 10 parcelas do governo federal para todos os serviços, de janeiro até outubro. Entrou no fundo municipal 10 parcelas de serviço, quando nós não tínhamos mais tempo hábil para orçar todo esse recurso. Tá bom? Então, eu espero ter contemplado a resposta, e é algo que a gente está trabalhando bastante, inclusive, que é importante colocar, com a construção, dentro da secretaria, de uma gestão mais dinâmica, trazendo profissionais, trazendo técnicos para a gestão, como supervisores técnicos, coordenadores técnicos, né, coordenador do serviço de alta complexidade, supervisor de alta complexidade, supervisor de média complexidade, supervisor da proteção básica, para que nos também contribua com a construção desses processos de aquisição, que são extremamente burocráticos, com termos de referências assim extremamente criteriosos, que está colaborando bastante. E colaborando também na supervisão dos serviços de gestão direta. Tá bom? Cidinha, fica à vontade com as suas 2 perguntas. Estão me ouvindo? Liga para ela, Tinha. Tem um botãozinho aqui, ó. Dulce, aperta para ela. Alô? Está ouvindo? Não. Mais perto de você. Não, mas está desligando. Está desligando. Acho que vai. Ligou. Tá. São 2 questões, né? Uma sobre a questão da discussão, se o CMS tem discutido a responsabilidade do Estado na execução das políticas públicas e sociais, né? O CMS, acho que até para as pessoas que estão aqui presentes entenderem um pouquinho, o CMS ele se reúne em reuniões ordinárias mensais, né? Tem uma programação, a programação já está aí colocada, né? Uma agenda pública. Acontecem também reuniões extraordinárias quando for necessário, e tem também as comissões. Nós temos outros conselheiros aqui, a Carol, que é representante dos trabalhadores também, é conselheira. Deixa eu ver quem mais de conselheiro está aqui. A Adriana representa o jurídico, né? E temos a Secretaria Executiva do Conselho aqui também, né? O CMS, como que o CMS se coloca, né? O CMS ele entende realmente que a execução da política pública ela deve ser estatal, né? Ela, na política de assistência social, quando foi implantado o SUAS, quando tem toda a legislação pertinente à política nacional e implantou o SUAS, ele fala da responsabilidade do Estado, né, por essa política pública. Mas ela pode ser executada também, alguns serviços, né, pela rede socioassistencial. Não necessariamente tudo estatal, né? Tem serviços que, na realidade, não podem ser terceirizados. CRAS, CREAS e Centro Pop. Esses são serviços que devem estar sob o poder do Estado, é a prefeitura que tem que executar no município. Mas outros serviços, eles podem estar na rede, né? Osasco, ela tem, na política de assistência social, boa parte dela é executada, né, pela rede socioassistencial privada,
e pela prefeitura, né? Nós temos os nossos abrigos para criança e adolescente, por exemplo, né? O serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. A maior parte está toda sendo executada pela própria Secretaria de Assistência Social, mas tem também entidade que executa, né? O serviço de acolhimento institucional para a população em situação de rua, também toda executada pela prefeitura. Nós sabemos que tem municípios que praticamente terceiriza quase tudo. Não é o caso de Osasco, né? Osasco não tem tido essa prática de terceirizar praticamente tudo. Tem municípios que estão pensando em terceirizar, inclusive, CRAS e CREAS, coisa que é totalmente ilegal, né? É uma pauta para o Conselho, sim, para o Conselho discutir. Agora é o seguinte, mesmo as entidades, né, quando os serviços são ofertados pela rede, essas entidades têm que seguir, né, as orientações do Sistema Único de Assistência Social, né, da Política Nacional. Não dá para a entidade fazer da forma como ela quer. Ela tem que ter uma equipe mínima também, ela tem que estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, que é a porta de entrada para essa entidade, para ela executar serviço, para ela receber um cofinanciamento, né? Ela tem que estar inscrita ali. Então, é uma pauta para o Conselho, sim. No município, no momento, não é uma questão tão forte, essa questão da terceirização. A gente espera que não seja mesmo, né? Tem entidades parceiras assim bacanas, que vêm executando o serviço já há muitos anos, na época que o Estado brasileiro não executava quase nada, né? A gente tem que pensar assim que na década de 90 o Estado brasileiro não executava nada, terceirizava quase tudo, né? Não tinha nem conferência, né? As conferências eram rechaçadas, né? E isso depois, com o Sistema Único de Assistência Social, isso foi mudando, né? Então, realmente é uma pauta, a gente tem discutido sobre isso, mas não é uma questão assim que pega muito no município de Osasco, e a gente espera continuar dessa forma, né? Com relação ao Comando Único, o que é o Comando Único? O Comando Único é trazer para a gestão da pasta gestora da política de assistência social todos os serviços, benefícios, programas e projetos pertinentes à política de assistência social, né? Não ter, por exemplo, pastas paralelas que executam serviços pertinentes a essa política pública, né? Não ter, por exemplo, um fundo social executor de serviços, né? É trazer sobre a gestão da política e da pasta da assistência social tudo concernente a essa política pública. Isso é o Comando Único, né, que a gente sempre, né, tem tratado isso, vem sido motivo de deliberações nas conferências municipais. Essa é a questão, né? Comando Único, quando se fala, né, não, é isso. Tá? Tem mais uma pergunta, né, Régia? Antes, Régia, queria registrar também a presença que está ali ao fundo do plenário, do nosso nobre vereador, que faz parte também dessa comissão, Ricardo Silva. Está lá, sentadinho, lá no fundo. Ele está estudando, prestando atenção. É isso aí, Ricardo. E vamos, porque nós temos que trabalhar muito nessa casa ainda, para essa assistência, viu? E eu sei o que é isso, viu? Bom, senhor presidente, aqui é mais um elogio, uma constatação da Maria Isabel de Oliveira Panaro. Ela parabeniza o CMAS, na pessoa da Cidinha Marotti, por lutar por este tão sonhado plano de assistência social, e espero que, assim que aprovado e sancionado, o Conselho monitore e acompanhe o cumprimento das metas ali estabelecidas. Obrigado, Isabel Panaro, que já foi presidente desse conselho, né, Isabel? Não fui presidida por você, mas acho que você veio um pouquinho depois. Mas quando eu iniciei nesse conselho, no primeiro mandato, acho que nos 2 primeiros anos do Emílio, né? Aqui está o Carlos Miguel, né, Carlos? Carlos que está aí muito... Marcos Miguel, que está há muito tempo nessa luta, junto com a Cidinha. E nós, quando percebemos, viu, o Suzete, o Dulce, como diz a Régia, a vereadora Régia, nós percebemos que essa luta ela vem de longo tempo. E o que me deixa sempre alegre, quando eu percebo que nossos planos, que foram tudo lá atrás, trabalhando, nenhum momento
O nosso prefeito, Rogério Lins, ele teve uma situação de empacar. Pelo contrário, deu toda a continuidade. Acho que é assim que tem que ser uma administração pública. Certo, doutor? É dar continuidade. Quando a coisa boa ela funciona, é boa para o município, boa para o Estado e boa para a União, o governante, na política, ele tem que dar continuidade. E não pode entrar nessa coisa de politicagem, de ficar brecando porque foi do outro, porque foi do Pedro ou da Maria. Ah, porque o outro vai ter promoção com aquilo. Não. Tem que dar continuidade para a coisa funcionar. A vida é assim. E o poder público não pode separar, principalmente o poder público, porque o dinheiro não é nosso. Já fala, é do público, é coisa de quem realmente nós temos que respeitar. E quando o conselheiro, eu sempre briguei ali para tentar melhorar, que eu acho que era isso que tinha que acontecer. E as coisas, as nossas entidades ser bem atendidas, e como diz a Régia também, a doutora Régia, e muitas vezes entidades que a gente sabe que quer pegar aquilo para fazer outros tipos de trabalho, mas não a assistência. E é pouco dinheiro que nós temos, é pouco dinheiro para que possa atender todas da cidade. E uma coisa que eu sempre cobrei, quando assistência nós estamos dando, porque em algum lugar nós estamos falhando, na educação, no emprego. Eu queria que não tivesse a Secretaria de Assistência Social nessa cidade. Você sabe por quê, doutor? Porque nós sabíamos que está tudo funcionando. Não tem morador de rua, não tem pobre, não tem gente passando fome, não tem aqui os nossos, como se diz aqui, os nossos deficientes, que assim possamos falar, como a nossa AME, que é onde eu comecei, lá com ela, estamos lá até hoje, ser respeitado na cidade, porque é um problema do município. Ela não é uma coisa que está dando nada de graça, não está dando esmola para ninguém. Todo o assistencialismo, porque de alguma forma nós falhamos. E se nós falhamos, nós temos que atender. E procurar sempre, num grande plano, como a Régia disse, que esse foi formado, concordo, porque eu li ele de 2, 3 vezes, e eu percebi. Realmente fizemos coisa avançada, viu, Suzete? E a Isabel está certa lá. Não sei se é o ponto cobrar. Não é que é cobrar. Vai ser difícil, mas não é impossível. Mas nós estamos aqui para ajudar. E nesse ajudar pode depender da Câmara. Uma coisa que eu, a Régia, o Ricardo, que está ali no fundo, né, Ricardo? Amanhã já está cá, está pronto. Esse projeto está na minha mesa. Eu já vou estar passando para a Régia amanhã cedo. Vamos fazer o parecer já para andar e tentar o mais rápido possível aí, botar para votar para poder sair da casa. Ele demorou, ele ficou aqui um pouco empacado. Mas, como é de praxe dessa comissão, principalmente quando se trata de planos, nós estamos, quase todos os projetos, fazendo as audiências públicas. Porque as audiências públicas você consegue esclarecer. E até os nobres vereadores começam a entender. Porque quem não está com um projeto na mão, ou a relatora, ou o presidente, muitas vezes ele não entende aquele projeto que só vai saber no dia que está pondo em pauta para votar. Ou quando passa em outra comissão, que ele tem acesso. E muitas vezes está votando, não é assim, Rogério? E não sabe, que aquele que não está mesmo acompanhando não consegue perceber. E as audiências públicas, elas são boas para isso. Tem mais uma pergunta, gente? Então, vamos lá, então, rapidinho, para a gente já ir para o encerramento. Tá. Então, vamos lá. Da Márcia Solera. A execução da política de assistência social requer investimentos e recursos financeiros. A deliberação das últimas conferências indica a necessidade da assistência social contar com 10% do orçamento da cidade. Por que o plano propõe apenas 6%? Secretária, quem completa? Você, Suzete. Quem fala? A Dulce. A Dulce, vai, Dulce. A Dulce vai arrumar mais 4% aqui agora. Você vai ver na explicação dela. E está em tempo, viu, gente? Está em tempo ainda, viu? Ela pode ainda. O Rodrigo vai colaborar também. O Rodrigo. Está funcionando. Ui! Eu, Rodrigo, eu estou preocupada. Está funcionando. Ó, atenção. Ó, atenção. Bom, eu já quebrei o copo do Tim aqui, vou resolver.
Gente, eu acho que essa coisa de orçamento, Márcia, primeiro a gente precisa se preparar para gastar. Nós acabamos de ver que a Secretaria não tem condições de gastar o que ela tem de recurso. E aí ela não tem condições de gastar, não é só por repasse. A gente tem que assumir também que as equipes, muitas vezes, que estão lá na execução, não têm capacidade de fazer a coisa andar. Isso é... E aí você depende... do jurídico, que muitas vezes não tem celeridade, não tem entendimento político do que tem que ser feito. Você tem o problema de várias secretarias meio que travam, tá certo? E não é um privilégio só de Osasco, mas a grande maioria. E nós temos problema de gestão. Alguém fez aqui uma colocação que o maior problema, o maior câncer que nós temos em gestão pública é o problema de gestão, recurso mal gasto. Se a gente for... E isso eu digo com a maior tranquilidade, com o tempo que eu tenho de gestão pública, que o maior problema que nós temos é má gestão dos recursos públicos. Então, não dá para a gente ficar nessa história de que o culpa é um ou outro, outro. Então, não faz sentido, Márcia, se nós não conseguimos gastar, saímos de 1,5%, 2%, passar para 6%, é quase 3 vezes a mais. E nós temos problema de gestão não apenas na Secretaria de Assistência, nós temos problema de gestão em várias secretarias, em várias situações que é preciso reconhecer, é preciso pensar, é preciso agir. E, muitas vezes, a gente não tem equipe técnica que consiga resolver. Muitas vezes, o sujeito que está lá para executar um orçamento, ele pouco entende de orçamento, ele pouco entende da política pública, e ele não consegue executar. E aí, muitas vezes, a gente diz, não, nós não podemos, o Estado tem que executar a política pública. Ó, cara pálida, quando o Estado se fingia de morto, a sociedade civil, as entidades e as ONGs estavam fazendo. Vamos parar de ser hipócritas. O Estado não tem competência de fazer sozinho. O Estado precisa, sim, da mão estendida. O que seria dos seus atendentes que você faz lá, Márcia? Se não fosse você e de tantas outras entidades. O que a gente precisa é ter meta, ter indicador, ter qualidade na hora de fazer. E não fingir que nós, Estado, somos os melhores e conseguimos resolver tudo porque eu sou secretária, ou eu estou secretária, ou eu sou assistente social, eu sou economista, eu sou isso. Nós precisamos reconhecer que nós não damos conta sozinho, o Estado sozinho não dá conta, eu preciso trabalhar em rede. Então, esse é o grande problema. Tá certo? Eu acho que precisamos começar a botar o dedo na ferida e reconhecer que nós somos incompetentes. Vamos reconhecer que nós vamos melhorar. Vamos todos nós reconhecer, sabe? E que a população precisa ter serviços de qualidade. Não dá para ser meia boca. Quem conhece o Centro Pop sabe das dificuldades que nós temos para fazer aquilo. Será que não é melhor eu parcerar com alguém para atender com qualidade ou vou fingir que aquilo está tudo muito bem? O Estado pode, sim, fazer. Mas, enquanto o Estado com qualidade, não é mercado. Eu acho que a gente precisa reconhecer e respeitar quem faz com qualidade. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos dar as mãos para resolver. Nós temos problemas e temos assistência para fazer para um grupo muito grande. Acho que é esse o grande problema. E é possível. O Bonin pegou o pulo do gato, sabe? Temos problema de descontinuidade, de recurso do governo federal, de recurso do governo estadual? Temos, sim, mas temos também problema de gestão. E que, muitas vezes, não é culpa daquela secretaria. São as secretarias meio, o trâmite, a burocracia. A burocracia ela existe para proteger o Estado, para proteger o direito do Estado, para proteger o dinheiro do Estado. Mas, muitas vezes, nós nos escondemos atrás da burocracia as nossas incompetências. E aí a gente fica achando que, não, porque a burocracia, porque eu não posso, porque eu não devo fazer. Então, acho que precisamos reconhecer as dificuldades. Eu acho que a Secretaria de Assistência tem muita dificuldade, né, Suzete? Não é? Muitas vezes, aquela pessoa errada no lugar errado e a gente tenta fazer com que a coisa vire. Então, acho que é super importante a gente perceber que não dá, não adianta dizer que nós vamos gastar 6%, mas que nós não conseguimos gastar 1,5%. Sabe? Ainda bem que a gente consegue reprogramar, né, porque nós tivemos anos que nós devolvemos recursos altos
E tivemos que explicar por que foi resolvido. Porque a licitação não deu errado, porque foi impugnado, porque não andou, porque o jurídico deu o parecer contrário, porque o jurídico, quem fez o parecer não entendia do que se tratava. Isso a gente encontra em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe? E por mais que a gente precisa se organizar, precisamos fazer. E eu acho que a gente tem que ter coragem de falar isso. Coragem de falar. Então, eu acho que é isso, mas que não dá para a gente dar um pulo tão grande que não vão ter condições de gastar. Eu só, com todo o respeito que tenho à minha colega Dulce, né, eu acho que a gente está num processo de construção. Eu prefiro acreditar que estamos num processo de construção. Temos muitos problemas, mas já tivemos muitos avanços, né? E estamos aqui validando uma ferramenta de trabalho para que a gente possa minimizar esses problemas. Quem trabalha comigo sabe o respeito que eu tenho pela gestão direta dos serviços e também pela gestão indireta. Tá? Eu acho que não existe o melhor ou o pior. Eu acho que existem formas de fazer gestão. A forma de gestão pública direta é uma forma difícil, é uma forma que engessa recurso público, que dificulta o uso do recurso. O que a Márcia fala, que quando é feito por gestão indireta, é usado na totalidade o recurso, porque a lei prevê que seja dessa forma. Né? Existe toda uma legislação que prevê a forma que você pode gastar e a forma que você pode prestar conta. E que, por mais que seja criteriosa, ela não é tão criteriosa a ponto de engessar o serviço como acontece na gestão pública. Quando eu coloco as dificuldades internas que a gente enfrenta, foi justamente o que foi explanado. Né? Processos que tramitam de mesa em mesa, de secretarias em secretarias, né? De pareceres e pareceres, que são dados por pessoas. E cada pessoa, por mais que ela tenha uma diretriz acadêmica, uma regulamentação acadêmica, muitas vezes entra juízo de valores, muitas vezes entra desconhecimento de serviços, que emperra o serviço. Né? Então, é legal que aconteçam muitos momentos como esse, de audiência pública, de seminários, de fóruns, para que as pessoas que estão envolvidas no processo de trabalho possam conhecer a especificidade de cada serviço e possa colaborar para que não haja atraso na execução, principalmente de processos de compra. Então, eu avalio, sim, que temos muitas dificuldades, mas eu quero crer e eu creio que estamos construindo um processo para minimizar tantos problemas. O plano municipal, a conclusão dele, a apresentação dele nessa plenária hoje, eu avalio como um ganho muito grande, e que possa vir aí dar luz a alguns problemas que a gente até então não tinha conseguido ultrapassar. Vai resolver todos os problemas? Não. De forma nenhuma, até porque não é só ele. Ele é só um início. Né? Virão outras ferramentas, outras propostas, como o marco regulatório hoje engessa muito, neste primeiro momento. Mas ele vai ser algo que nos vai respaldar para o futuro. Todo processo de mudança é ruim. Né? Os 10%, que fossem 15%, né? Que fossem mais por cento. Neste momento, eu acho que o que é possível, dentro do que é possível, foi estipulado 6%, que foi o discutido em todas as oficinas e com os profissionais que atuam diretamente no fundo. Tá bom? Bom, gente, vamos aqui para caminhar o encerramento. Só para mim concluir, viu, Dulce? Quando a Dulce falou aqui de até terceirizar o serviço indiretamente, até o momento, quando eu era secretário, eu fui ter contra essa ideia, porque eu achava a ideia meio doida. Se o poder público não consegue fazer, vai dar para terceiro fazer. E hoje, eu repensei isso aí, de um ano para cá. Hoje eu vejo 2 CELs da cidade funcionando porque eles têm essa terceirização. Os CELs das artes, os 2 CELs das artes, porque os 2 CELs
primeiro foi mal feito no início e até hoje está mal feito, não consegue pôr nada para funcionar. Para pôr 2 piscinas ali para funcionar foi o diabo na gestão passada. E tudo mal feito. E agora, os 2 das artes, não. São os 2 que funcionam e dão serviços de qualidade. Então, eu vejo que, muitas vezes, sabe, a gente muda. A gente tem que mudar. Nós temos que ceder. Então, Dulce, eu concordo contigo. Hoje, nesses 2 céus, que lá atrás nós discutimos para não terceirizar. Mas existem as 2 formas. Sim, tem as 2 formas que nós temos que começar a fazer essas 2 formas se cruzarem, se entenderem. Só hora que as 2 forem boas, acho que só quem vai ganhar com isso vai ser o povo, vai ser o munícipe e todos mais. Gente, obrigado aqui os vereadores, o Rogério Santos, o doutor Boninho, o Ricardo, a minha colega, amiga Régia, secretária Suzete, secretária Dulce, Cidinha, o Gildo. Então, gente, para entrar aqui no final, agradeço os palestrantes, os vereadores e o público aqui presente nessa audiência pública. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir a reprise, consulte a programação do nosso site www.osasco.sp.leg.br. Agradeço a sessão de comissões pela organização e realização dessa audiência pública e aos assessores dos vereadores que colaboraram aqui para realizar o tal evento. E, no nome da comissão, quero agradecer aqui a dona Zezé, que sempre está conosco, com muito carinho, fazendo realizar todas as nossas audiências públicas dessa casa. E desejo a todos uma boa noite e um bom retorno para suas casas.